podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Que alegria estarmos aqui para partilharmos a palavra de Deus. Nesse momento da reflexão, hoje, quarta-feira, 23 de abril do ano de 2025, nós estamos na Semana da Páscoa. E eu, Robson Mota, ministro da palavra na comunidade Santos Anjos, área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. Mais uma vez me é confiado esse momento de partilhar a alegria do ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. E nesse momento eu peço assim que cada um de nós possamos rezar para aquelas pessoas que estão necessitadas, pelos doentes, pelos desempregados, pelos aqueles que perderam seus familiares, né? Que a gente possa levar o nosso pensamento a Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. E na certeza que o Senhor sempre nos atende, porque seu Filho disse que tudo que te pedireis ao meu Pai, Ele vos dará. Então eu acredito sim que Ele nos dará com alegria. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Neste mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus então lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nestes dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante, mas eles insistiam:
fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos 11 e seus companheiros, que diziam: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o havia reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que lindo esse evangelho, onde Jesus aparece àqueles homens, né? Aquelas duas pessoas, 2 discípulos, né? Um é Cleófas, né? E o outro, quem sabe, uma mulher, esposa dele, ninguém sabe. E então pensa-se que seja um casal que caminhavam desiludidos, tristes, tristeza e desespero eles carregavam no seu coração. Porque aqueles quem ele tinha confiado havia morrido. E mesmo ele tendo falado que ressuscitaria ao 3º dia, já fazia 3 dias, eles ainda não acreditaram nos sinais, no que o pessoal tinha dito, né? Que as mulheres que foram ao túmulo logo cedo, o que os discípulos viram e testemunharam, eles não acreditaram. Então eles iam voltando para o seu vilarejo, desiludidos, abalados. Eles se encontravam assim, porque Jesus morreu, acabou tudo. Eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, mesmo Jesus tendo falado para eles várias vezes que ao 3º dia ele ressuscitaria. Mas eles tiveram um encontro com Jesus. Jesus disfarçado junta-se a eles, conversa sobre as Escrituras, explica tudo para eles, mas mesmo assim ainda não é o suficiente para eles abrirem os olhos. Estavam como que cegos, como se tivesse uma venda em seus olhos. Mas no decorrer do caminho, né, quando Jesus ele começa a fazer essa explicação, a abertura sobre o entendimento, do entendimento sobre as Escrituras, Jesus explica as Escrituras para ele, conversa, mas mesmo assim não é o suficiente. Mas quando Jesus aceita o convite deles para ficar, senta à mesa com eles, reparte o pão, primeiramente dá bênção, né? Abençoa aquele alimento, né? Então, aquele momento que Jesus abençoa o alimento, parte com eles o pão, nesses momentos os olhos deles se abrem, né? O coração se abre, tudo se abre, porque eles reconhecem Jesus, o seu mistério acontece para eles. E quantas vezes precisa acontecer para nós, meus irmãos, que ainda nós não acreditamos. Muitas das vezes nós até vivenciamos toda a trajetória do Calvário, né? Dos sofrimentos, paixão e morte de Jesus, e celebramos a Páscoa, mas o nosso coração ainda está endurecido, ainda está fechado para entender esse momento, né? E então depois vem a alegria do testemunho. O que acontece? Quando eles veem que é Jesus some da vista deles, eles saem, voltam, fazem o mesmo percurso de volta. Eu acredito que eles estavam cansados, mas eles não quiseram saber. Voltam, porque eles precisavam dizer para os seus companheiros que eles estiveram com Jesus. Jesus esteve na companhia deles. Jesus caminhou com eles, né? Então, como eu colocava, aqueles 2 discípulos, um casal talvez. E ele reconhece Jesus quando ele repete o gesto que marcou toda a sua trajetória e deu sentido à vida, né? Sentido à Eucaristia. Ele partilha o pão para partilhar. Ele partilha o pão para partilhá-lo, né?
O texto ele descreve esse encontro de Jesus com os 2 discípulos, que, tristes e desanimados com a morte, voltam para Emaús, mas Jesus, disfarçado, os acompanha, conversa com eles, explica as Escrituras, né? E mostrando como a morte e a ressurreição ia se cumprir, né? Falando da profecia de todos os profetas. E ao partir o pão, os discípulos reconhecem que Jesus está no meio dele. E o seu coração arde, o coração daquelas 2 pessoas arde de alegria e de fé, porque viram Jesus Cristo ressuscitado. Que seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo.